Oi, gente, eu sou a Raíssa. Hoje eu vou falar com vocês sobre energia. Se você é uma pessoa que não acredita em energia, que não liga para essas coisas, então beijo, não é para você. Mas se você, como eu, é uma pessoa que está mais aberta a perceber a energia dos espaços, das pessoas, dos ambientes, é uma pessoa que é da energia, uma pessoa que vai pela energia, né? Que se conecta com o outro a partir do que ela sente, do que o outro vibra e do que ela capta daquela vibração. Então esse vídeo vai ser para você. A energia, nossa energia, ela comunica muito sobre a gente. E assim, cada pessoa tem uma energia única, né? A gente é ensinado a comparar nossa energia, a não, até mesmo a gente confunde a nossa energia com a energia do outro dentro dos relacionamentos, muitas vezes. É difícil a gente ter uma maturidade, uma cisão do que somos nós e do que é o outro. Principalmente se você tiver relacionamentos de vínculos mais intensos ou mais próximos, assim, íntimos, é muito fácil ficar tudo muito meio misturado, sabe? E eu acho que isso é um problema, porque é muito importante a gente ter clareza sobre nossos limites. Quem sou eu, quem é o outro, sabe? Saber separar isso. E cada um atuar dentro do seu espaço, sabe? Da sua própria energia. A gente não tem que carregar a nossa energia o outro. Nem o outro tem que carregar a gente dentro da energia dele. Então, quando a gente se une a pessoas, o campo energético daquela pessoa começa a influenciar o nosso. E vice-versa, o nosso influencia o dela. Então, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente tem de crença, nossas feridas, nossas vulnerabilidades e as nossas forças influenciam o campo daquela pessoa e vice-versa. Isso acontece, isso é uma troca, né? Isso pode acontecer de uma forma mais consciente ou isso pode acontecer de uma forma mais inconsciente, vai depender, né, da pessoa, do vínculo e de como é construído como essa relação é construída. Por isso que a gente tem que ter muita clareza, gente, porque a nossa energia, ela é uma fonte que ela é nossa. E ela tem que ser algo que nos nutre. Ela tem que ser uma força que nos nutre, que nos motiva, sabe? Que nos engaja, que nos faz interessar pela vida, que nos move. E a gente já nasce com essa energia. E então é muito mais sobre como você cuida da sua energia, quais são os limites que você estabelece, quais são as fronteiras que você cria para que a sua energia esteja ali protegida, sabe? Você não tem que ser alguém que doa deliberadamente a sua energia e nem ser alguém que recebe deliberadamente, porque tudo que é deliberado, tudo que é sem controle, sabe, de uma forma meio bagunçada, meio caótica, desorganiza. E é por isso que tipo, a gente vê muita relação, muita coisa no mundo desorganizada, né? Porque as coisas começam a se influenciar, o campo começa a influenciar um, o outro começa a influenciar outro e vira uma influenciação mútua, onde ninguém mais percebe ou pensa sobre o que está sendo feito e o que está sendo produzido. Aquilo entra num modo automático, aquilo entra numa forma de dinâmica. As relações elas vão construindo dinâmicas, essas dinâmicas elas vão se tornando tão fixas e prontas e vão se conectando de umas formas tão específicas que daqui a pouco aquilo vira um sistema e esse sistema mútuo de influência começa a operar no mundo.
E qual que é o problema, né? O problema é que você para de ter, muitas vezes, visão separada, né? Você vira aquilo. Você vira aquilo. E aquilo vira você. E o que você perde com isso? Você perde a sua identidade. Você perde uma parte da sua identidade. Você perde uma parte da sua visão. Você perde uma parte da sua percepção. Você começa a perceber e agir a partir de um lugar que está dominado, que está influenciado. E é muito importante que a sua energia tenha uma grande parte dela. Sempre vai ter influência em relacionamentos, isso acontece, é natural, é uma troca. Mas a sua energia ela precisa estar no todo o mais protegida possível, sabe? Você tem que ser capaz de pensar por si, de ter a sua cabeça no comando da sua energia, entende? E então essa leitura energética ela é essencial, né, gente? Porque quando você começa a observar a energia como um todo, você percebe o que é uma energia que agrega, o que é uma energia que tem o que dá, o que é uma energia que passa do ponto e começa a se tornar uma energia invasiva, o que é uma energia que é uma energia mais contida. E todas essas características energéticas, elas influenciam a sua percepção de como você está gerindo a sua própria energia. Então você tem que ter consciência de como você está fazendo os seus movimentos, né, no sentido do seu campo, e quem você permite entrar, quem você permite trocar, quem você permite acessar a sua energia, sabe? Eu confesso que eu tô um pouco bem mais criteriosa com isso do que eu tava antigamente, sabe? Porque eu percebi que às vezes manter a energia de uma forma mais leve, livre e espontânea, que é a forma que eu mais gosto de ter a minha energia, né? Tipo, relaxada. Isso estava fazendo atrair para o meu campo muitas situações desagradáveis. E aí eu estava tendo que me impor e gastar minha energia de uma forma que não estava legal, sabe? Que estava me desgastando. Então, o que eu fiz? Eu me afastei de várias pessoas, né? Porque eu vi que ali eu não poderia ser eu não poderia ter o meu lado espontâneo, criativo, livre, sem que aquilo ficasse o tempo inteiro me dando sinais de que eu seria, tipo, interrompida ou eu seria atravessada pela minha abertura, sabe? Tipo, então, assim, também existe a questão do bom senso e do respeito. É muito difícil encontrar pessoas que são, assim, respeitosas por natureza, sabe? Pessoas que têm a consciência do que é respeito dentro delas e exerce isso nas relações. Então, assim, a maioria das pessoas, elas são muito, tipo, meio sem noção às vezes, sabe? Também, sabe? Tipo, sei lá, só porque alguém tá sendo espontâneo e aberto e livre, o que isso quer dizer que a pessoa está aberta a receber qualquer coisa que você tenha para oferecer ali na hora? Será que é isso que a pessoa está dizendo? Ou você está se colocando numa posição invasiva em relação à energia que você está observando só pela sua vontade? Sabe? Então, tipo, falta essa percepção, essa leitura. E aí nem vem me dizer que é porque eu não estou expressando direito. Não, eu faço a minha parte. Eu tô falando de gente sem noção mesmo. E aí é isso, gente. Aí a gente vai aprendendo a modular, né, a nossa energia de forma que ela vá dando pra gente a resposta que a gente necessita, né? E não aquilo que o mundo começa a ler da nossa energia.
Porque se a gente for deixar solto na percepção do mundo, a gente vai receber ali várias coisas que muitas podem ter a ver com o que a gente está exteriorizando, porém muitas outras vão ser coisas que não cabem, que não tem sentido, né? E quanto mais você reconhece a sua energia, quanto mais você entende o que você tem para dar agora. E porque eu tô num momento onde eu tô mais criativa, eu tô mais expansiva. Então a sua energia, ela comunica isso. Então você vai já naturalmente abrir portas para essa troca. E aí, todo o seu inconsciente de relações, situações passadas que você viveu, de coisas que você fez e que você agiu, que você tinha uma outra consciência, que você não entendia as coisas que você entende agora, vai estar marcado no seu inconsciente. Então pode ser que você ainda atraia uma relação ou outra dentro daquele padrão. Só que é incrível, gente, porque a gente pode quebrar padrões. Ei, que bom, né? Que bom que somos seres livres, graças a Deus, às deusas. E a gente pode quebrar padrões e parar de repetir aqueles padrões que estavam trazendo coisas que não estão mais alinhadas com quem a gente é hoje, com quem a gente é agora. E isso é um processo energético, né? E quanto mais você tem autoconsciência, melhor você exerce esse papel, melhor você consegue comunicar o que você tem. E quanto melhor você comunica o que você tem, mais fácil é você atrair situações, pessoas e oportunidades compatíveis com o que você carrega, né? Que estejam alinhadas. E tudo é sobre alinhamento, gente, porque não adianta você ficar se forçando em situações que não são para você, sabe? Já tá claro que não é para você. E nem o contrário, né? As pessoas ficarem tentando forçar na sua energia situações que elas querem em relação a você, mas que não tem compatibilidade. Então é isso, gente. Era isso que eu queria falar sobre energia. E até o próximo vídeo. Acho que a gente vai falar mais sobre energia ainda aqui nesse canal. Beijo.